Salve, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast do Motor1.com. Eu sou o Leonardo Fortunati. Eu sou o Renato Maia, fã de carro. Nossa, você tá borocochô, hein? Podre, velho. Tá borocochô. Tô estragado, velho. Nossa. Acho que eu tomei um murro. Que isso? Tô zoado. Fica assim, não. É A gente idade. veio tomar nosso postinho de novo. Isso é idade. O cara tá de... Meu, o cara tira férias. É aqui, ó. Ressaca. Isso é ressaca que chama. Quem dera. De volta de Porque férias. eu tô trabalhando desde Ficou segunda-feira. bundando uma Se você semana. não tá sabendo, eu tô trabalhando desde Que segunda. trabalhando desde segunda? Dirigir carro é trabalhar agora. Ah, dormir. Ah, então você não trabalha. Eu não trabalho. Dirijo. Uber agora. Eu sou Uber. Tá bom. Vou fingir que eu vou acreditar em você. Bom, hoje é um programa diferente, porque... Por que que pareça, eu, Renato, eu tenho 33 anos, o Renato, apesar da carcaça judiada, tem essa faixa. Eu tenho 31. Rodei murcho, né? Estourado, Eu né? não fiz as revisões. Eu não bati o carimbo das revisões no caderninho. Bateu de frente com alguma Bate coisa. de frente no muro. Sabe aqueles muros secos assim, ó? É. Concretão mesmo, né? Nem Sim. aqueles mesmo, é muro seco. É, deu de frente, né? Aham. E vamos aproveitar aí que essa semana foi Dia das Crianças, já que a gente não ganha presente, né? Eu Não acho, ganha acho mais. injusto. Acho injusto. Acho injusto. Ninguém deu nada pra gente. Por que não tem o dia do adulto? Dia do adulto. Né? Tem dia dos pais, das mães, das crianças, dos avós. É. Não tem dia do adulto. Dia do adulto. Dia de quem tá ali naquele meio termo. É, tinha que ter o dia do adulto. A gente não ganha nada em nenhum momento. Não. Só se ferra. Só boleto que a gente ganha pra pagar. Literalmente, né? Você ainda escapou de casar. Justo. Você ainda escapou dessa. Escapei. E, bom, então vamos falar das nossas referências de anos 90, né? Quando a gente fala em carro e tudo mais. E até acho que acabou nos levando aonde estamos hoje. Com certeza. Com certeza. Bom, a minha infância... Filhinho único, bonitinho. Filho único, né, sim. Morava em São Berlondres, berço, a Detroit brasileira, que no fim está igual, né, derrubado igual. Tá derrubado igual Tá Detroit. derrubado igual Detroit, as fábricas tudo indo embora, né. Enfim, nasci lá, uma rua de funcionários Chevrolet e Volkswagen, na maioria deles, e Ford, né, morava naquela região ali. E meu pai mexe com autopeça, né? Então eu cresci em férias escolares acompanhando meu pai indo em oficina, vendo motor, carro desmontado e uma série de coisas. E isso sempre me chamou a atenção indiretamente, né? Eu sempre gostei de carro, de certa forma. Jogo de carro a vida inteira. Lógico, jogava ali um jogo de futebol e tal. Mas no fim era Gran Turismo, sabe? Gran Turismo, driver que você dirigia carro, GTA pra você andar pela cidade dirigindo. Era isso, né? E isso me despertou muitas coisas. Sempre gostei de carro. Eu cresci vendo carro. Eu lembro que um vizinho meu tinha aquela Blazer Executive verde com os detalhes dourados na roda. Aquilo, né, era um sonho de consumo da época pra muita gente, né? Cara, acho que era um dos carros mais caros que você podia comprar. Era o SUV da época, Sim. né? Era o SUV da época. Aquilo e a SW4 Hilux, né? Mas a Blazer, ela tinha uma atração maior, né? Acho que o pessoal gostava mais naquela época. Tinha o V6, né? Tinha o V6, né? 4.3 V6. Hoje é uma beleza, né, esse carro, né? Hoje quando dá pau nos bicos ali, o cara Hoje, tem se você sorte. não acha isso com kit gás, então, é raro. Né? Mas eu lembro muito dessa época, né? Carros verdes naquela época, né? Carro verde musgo, tinha muito, né? Verde. Muito carro verde musgo naquela época. A S10, a Corsa verde musgo, Santana verde musgo, né? Olha, Santana, foi longe agora, hein? Santana 2000. É, diferente, né? Santana 2000, era carro verde musgo. Mas naquela época, principalmente anos 90, né? Antes da entrada da aborrecência, né? Mais anos 90. Eu gostava muito do Tigra. Você deve ter sido um adolescente muito chato, velho. Eu fui tranquilo, você acredita? Você devia ser um porrinho, velho. Não era não. Eu era muito de boa. Eu não fui um rebelde sem causa, não. Eu até que me segurei bem. É. Não, cara, vou falar que do meu lado, cara, meus pais são da área farmacêutica, nada a ver com carro. Uhum. Só que eu lembro que meu pai fala, né? De pequenininho eu reconhecia carro na rua. Então, em 94, ele assinou 4 rodas pra mim, cara. Caramba. Tem em casa guardado, desde 94. Tem umas 94 até 2000 e alguma coisa lá guardado. E eu lembro que na escola, cara, teve uma época que eu ia em banca de jornal fazia rapa, velho. Não, sei lá, era umas 5, 6 revistas que eu comprava e na hora do recreio da escola era... Revista, né? Porque eu era baixinho e gordinho, né, filho? Então, assim, não tinha muitos amigos, não. Entendi. Entendeu? Eu era meio excluído, entendeu? Entendi. Entendeu? Eu não era dos populares na escola, não. Justo. Faço parte desse grupo. Entendeu? Eu era o meio excluidinho ali. Entendeu? Sim.
Então eu sentava no meu cantinho ali e os professores falavam, você vai acabar trabalhando coisa com isso, não sei o quê. Tanto que até hoje rola, né? Alguns professores me acompanham e falam, não, realmente, né? Porque não tinha outra coisa, né? Agora, a gente lembra de quando que a gente começou, mas... A gente é de uma época parecida, mas o que te marcou naquela época? De carro, assim, o que te marcou muito, que mexeu com você? Olha, o que me marcava muito naquela época, meu pai trocava de carro, mas meu pai sempre foi ser de ter carros populares, né? Meu pai nunca teve carros caros, nem nada do gênero. Mas eu lembro de pontos assim que me chamava atenção, sabe, que me chamava atenção em carros. Meu pai comprou em 97, meu pai comprou o primeiro Palinho. Painel verde, né, acendia assim. Mas a abertura do porta-malas era por dentro do carro. Eu lembro do dia que meu pai parou o carro em casa, que eu sentei no banco do motorista assim. Eu olhei pra baixo, eu puxei a alavanca do porta-malas e falei, meu, o porta-malas abre por dentro do carro. Eu falei, que negócio absurdo. Eu falei, que da hora. E, tipo, essas coisas me chamavam atenção. E acho que isso é um dos fatos que eu gosto muito hoje de tecnologia embarcada dentro do carro. É ter essas novidades, não só a direção do carro em si, né? O conjunto mas todo, o conjunto, né? Chamar atenção essas coisas, tipo, pra aquela época, popular, você ter uma função mais específica, não, o Palio na né? época ele mexeu muito. Fiat sempre foi, né? Fiat sempre colocou uma coisinha a mais ali. Eu lembro disso. Eu lembro que meu pai tinha um Gol CHT, na época Autolatina, né? Bege, sem retrovisor do lado direito. Eu falava, meu, por que raio que não tem retrovisor desse lado aqui, né? Aí meu pai explicava, não, porque né, não precisava, legislação e tal, não sei o quê. Vai dirigir sem. Então, exato, né? Vai. Hoje você não consegue dirigir carro sem espelho mais, né? É surreal. E essas coisas me marcavam, me chamavam a atenção a gostar de carro. Eu prestava atenção nessas coisinhas, assim, sabe? Que sei lá, pra muita criança passava batido, sabe? Um carro sem espelho, uma abertura de um porta-malas, sabe? Isso me despertava atenção, sabe? Eu gostava de ver essas coisas. Um outro vizinho do meu pai tinha aquele Palinho... Eu acho que era 1.6 naquela época, né? Acho que era 1.6 que tinha, não lembro agora a motorização exata, mas era um motor mais forte, acho que era 1.6. E o dele tinha um painel mais completo, tinha um contagio e tal. O fundo branco. Falava, pô, olha a diferença desse daqui pro do meu pai. Meu pai era secão básico, acho que era EX, era uma coisa assim. E o outro acho que já é LX, uma coisa assim, eu não lembro mais. Eu lembro que tinha o IE, né, tinha injeção, né, e tal, do carro. E eram coisas que me despertavam, sabe? É ver essas diferenças dentro do carro que você vê hoje é o que eu sigo fazendo nos canais, né? Sim. É mostrar detalhe dos carros, né? Eu gostava disso. E eu lembro que de criança a minha mãe me ensinou a dirigir. Meu pai não tinha tempo, meu pai sempre trabalhou muito. E aí a minha mãe me ensinou a dirigir. Tinha umas ruas lá perto, eram muito tranquilas, perto de o pessoal fazia autoescola. E a minha mãe me ensinou a dirigir. Tipo, no Palinho 2001. Eu lembro disso, da Palinho 2001 Você que a gente ficou com 16 isso. anos? Esse Palinho ele ficou com a gente uns 4 anos. Então isso daí era 2005. Eu já tava com 14. Tava com 14 anos já. A idade que acho que todo mundo que começa a gostar mesmo de carro aprende a dirigir, né? 13, 14 anos ali, né? Já alcançava o pé no pedal direitinho, né? Encostava no banco. E foi nessa daí. Minha mãe me ensinou a dirigir. Eu acho que eu fui até um pouco ao contrário, cara. Porque assim, meu pai não é de área de carro, mas sempre gostou muito. Meu avô era caminhoneiro, parte de pai. Eu lembro que a coisa mais legal de ir pra Santos do meu avô é quando a gente ia na garagem, aqueles caminhão gigantão, não sei o quê. Sim. Mas assim, meu pai é um cara... Né? Gosta de carro? Gosta, mas não chega, né? No nível, né? Que a gente tem. Eu lembro uma época, quando saiu o Gol Bola, meu pai foi um dos primeiros a comprar o GLI azul metálico, que na época era assim, era roda de liga leve, interior de veludo, painel com contagiros. Sim. Meu pai ainda comprou um CD player da Pioneer, na Olha, época. caríssimo. Então, tipo, tinha uns negócios em casa que meu pai sempre gostou muito. Né? Então, tipo, o Gol dele era o xodó da vida dele. Sim. Né? E eu lembro que anos depois ele comprou pra minha mãe um Gol também bola, só que o basicão. Meu pai teve o primeiro Gol Bolinha, era aquele roda de aço com aquela calotinha que tampava os parafusos. O da minha mãe, ele era roda de aço com só o copinho do meio. Os parafusos amostra ainda. O do meu pai tinha a tampinha a calotinha, né? Que tampava os parafusos. Mas era roda de aço. Secão, sem direção hidráulica, sem ar-condicionado. Não, o da minha mãe era secão. Do meu pai não tinha ar-condicionado, tinha vidro elétrico e tinha direção hidráulica. E você vê que coisa, né? Naquela época, o painel do Gol era fofinho. Né? Era uma textura ali meio emborrachada, puta porta com forro, tecido, né? De tecido. Mesmo né? o da minha mãe, que era basicão, já tinha essas coisas. Porque o Gol tinha, o Gol caixa. O Gol caixa já era bem estufado ali nas portas. Do meu pai eu lembro muito.
Ele teve uma Ipanema, que eu andei muito no porta-mala. Ah, quem não andava em porta-mala de carro, né? Eu andava E muito. depois ele acabou trocando num Gol, que esse Gol me deu até uma cicatriz aqui em cima, que eu tenho, Maravilha. que o Jumentão Deu de testa. foi pro banco da frente, aí um cara passou no semáforo vermelho, meu pai encheu a lateral do cara. O que a criança faz? Tá vendo? Voou pro console. Entendeu? Tá vendo? Mano, mas esse Gol, ele foi roubado 2 vezes. Ele entrou, teve esse acidente, teve um engavetamento na marginal. Mano, esse Gol ele era todo remendado. Eu sei que meu pai lá depois vendeu lá, acho que quando comprou o azul, quando comprou o Gol azul. Meu, mas o carro era todo remendado. Nossa. Eu não sei quantas vezes bateram naquele carro, roubaram esse carro na frente do Eldorado. Meu Deus do céu. Eu lembro que a gente saindo com tipo, o carro lotado. Eu acho que já tinha o Rafa, mas não tinha o Fê 2000, do meu irmão. A gente saiu do mercado, na época era Mercado Eldorado, dentro do shopping. Sim. Saiu, na hora que ele parou, veio o cara, rendeu e levou o carro. Puta. Era o carro e as compras. Depois o caralho. E o menino perdeu tudo as compras. Achou o carro, depois achou. Eu lembro de um negócio parecido que a minha tia tinha viajado e aí ela trouxe da gringa o Game Boy Colors. Sim. E aí nessa daí o meu pai foi assaltado e roubou o Gol com o meu Game Boy junto. Falei, puta merda. Eu falei, eu preocupado com o meu Game Boy naquela época. Eu falei, roubou o Game Boy. Ferrou. Eu não sei como achou o Gol e achou o Game Boy. Tipo, o Game Boy tava lá. Mas eu lembro de um outro caso, esse Palio 97, ele era zicado, esse carro. Eu não sei igual esse Gol branco do meu pai. Esse carro, ele chegou zicado pra gente. Minha mãe pegou uma enchente com ele. A gente tinha uma cachorra, a gente parou no veterinário, choveu, tipo, o carro ficou meio assim, né? Encheu d'água na outra porta, assim, empoçou. Catou ali, teve que fazer higienização e tal, não sei o quê. Depois meu pai bateu o carro, acho que bateu o para-choque. E aí uma vez ele saindo de um cliente de São Bernardo, ali perto da Estrada do Alvarenga, né? Puta lugar tranquilo, né? Suave ali. Suave. Ele foi assaltado com 2 caras, levou o Palio. Quando foi no dia seguinte, de madrugada, a polícia ligou, porque o carro tinha seguro, né? Falou, meu pai, você tem que vir aqui buscar o carro, né? E tal, mas você tem que reconhecer os bandidos e tal. Beleza, foi lá. Aí fui com eles no segundo DP ali de São Bernardo, perto da Volkswagen. Aí paramos lá, isso era de madrugada, foi meu pai e minha mãe. Aí o policial falou assim, ó, é melhor entrar só você e tal, né? Deixa a mulher e ele fora da delegacia e tal, não sei o que, tá bom. Aí meu pai reconheceu uma pessoa. Aí meu pai falou assim, tá, mas e o outro? Ele falou, então, ó, tem um presunto dentro do porta-mala do Palinho. Putz. Era o outro cara. Não sei o que aconteceu, se os caras brigou ou não, não sei o que. Um foi pro vinagre, enfiou ele dentro do porta-mala do Palinho e jogou lá num barranco lá perto do fim da Estrada do Alvarenga. Esse é zicado. Puta que pariu. Meu, eu sei que no fim meu pai vendeu o carro, porque, meu, com presunto esse negócio. Com um brindizão dentro, né? Vendeu o carro e aí meu pai comprou um Corsa Sedan. Corsa Millennium. Corsa Sedan Millennium. Do Millennium meu pai teve o Astra. Meu pai teve o Corsa Sedan, o primeiro Corsa Sedan, na época junto com esse Palio. Aí ele vendeu o Palio e pegou o Corsa Sedan Millennium. Não esqueça disso daí. Também secão, não tinha nada no Essas carro. Coisas de comprar. Eu lembro que quando meu pai entrou numa multinacional, a empresa ia dar carro pra ele. Ele falou, você tem aqui... Tipo, carro designado, bonitinho. Tipo, você compra o carro, vai pagando pra gente, tipo, sem juros, e depois o carro é seu, né? Eu lembro que quando ele recebeu isso, ele, caramba, eu falei, agora eu vou comprar um carro bom. Tipo, na época era 30 mil reais. Pra você ver. É dinheiro pra caramba, isso em 2001, época. Tá? Sim, 30 mil dinheiro. reais. A gente foi lá naquela Via Mar de São Bernardo. Sei. Aí ele viu um Astra Sedan Millennium. Bom carro. 2.0. Era 1.8. 1.8. O Millennium era baseado no GL. GL. O GSI, né? Era 2.0. Era o GLS. GLS. É, porque o Millennium era baseado no GL. Isso. Cara, ele ficou com esse carro muito tempo. Muito tempo. Era um puta motor bom, né? Até hoje, assim. Tipo, eu tenho um, então meu pai, tipo, tem muita coisa que é semelhante. Tanto que meu pai, em 2006, ele comprou o Flex. Tá. Ele trocou um Astra por outro e comprou um Flex. Caramba. Uma época eu tinha comprado no meio de 2009, ele tinha o dele ainda. Que da hora. Aí tinha os dois ainda. Mas é muito louco. Eu lembro que o primeiro carro com ar-condicionado que meu pai teve em casa foi um Siena cinza. Isso era 2006. O primeiro carro ar-condicionado que a gente teve. Não, do meu pai foi o Astra, foi o primeiro. Depois foi outro Astra, um Tida. Que surpreendeu. Nossa, um Tida. Que eu lembro que eu fui buscar na concessionária. Meu Deus, porque era automático. inusitado. Meu pai falou, então, é automático.
já tava trabalhando mais ou menos na área. Ele falou, então busca o carro pra mim que é automático, eu não sei usar. Aham. Aí veio um 408 THP, que ele era apaixonado no carro. Ele adorava aquele carro. Aí ele saiu da empresa e tava acabou entrando mais nos populares, né? Uhum. Mas é engraçado, né? Essa referência de pais, né? Porque meu pai tem a coisa lá de gostar, mas não é fissurado. Meu pai me ligou outro dia, tava tendo a redação, o pessoal brincou. Meu pai me ligou, então, que agora trocaram o carro dele no Onix Plus. Uhum. Ah, você comentou. Primeiro que ele tá meio puto. Ele falou, mano, não anda igual meu carro. É. Ele tinha um carro 1.5, ele falou, mas não anda igual o carro. É. Aí ele me ligou, então, esse negócio de controle de tração, quando que eu desligo? Tava chovendo, então eu desligo na chuva? Eu falei, não, pelo amor de Deus. Não, é. Jamais desliga. Não, né, não, tipo? deixa ligado aí, pô. Não mexe não. Mas tipo, eu lembro que meus pais, minhas avós, né, sempre empurraram muito essa coisa de carro. Viram que gostava? Então, por exemplo, cara, o negócio de ir na banca era minha avó que pagava. É. Eu ia na banca e fazia festa. Sim. Tanto que eu lembro que depois de alguns anos, que eu entrei no setor, eu comecei a conhecer as pessoas que eu lia no passado. Sim. O Dani foi um cara assim que eu falei, caralho, mano, Daniel Messner, não sei o que, tipo, de ler. Uhum. O Anacleto é um que eu li as matérias dele na Maxi Tuning na época. Então, tipo, você entra no setor, você começa a ver os caras que você lia. Sim. Ah, tinha o Rodrigo Leite, que era full power na época. Cara, o Leite, eu falo que eu tenho dois caras que me empurraram pra área. O Rafa, o Dea, Uhum. e o Leite. O Leite fez a mesma faculdade que eu, não sei o que, mesmos professores, não sei o que. Tipo, era bem isso, né? De ver, tipo, e colocar o cara dentro, Sim. né? Mas de família, assim, eu sempre vi que todo mundo empurrava, tipo, pra isso, né? Nunca negaram. E, cara, eu tenho guardado até hoje um monte de brinquedo da época. Nossa, eu tenho vários também. Muito carrinho. Não, bom, enfim, né? A maioria era carrinho. Não, depois, eu destruí alguns depois, mas tinha muito carrinho. Eu gostava muito. Bom, apesar de eu morar numa rua sem saída, eu sempre dosei bem entre brincar na rua e jogar videogame. Eu morava em prédio, velho. Eu morava na rua. Era uma rua sem saída. morava em Era bom prédio. pra caramba. Eu morava em prédio, então, tipo, não tinha muito. Eu lembro que eu ganhei do meu pai. Puta, pena que estragou na época. Eu lembro que eu ganhei do meu pai um carrinho de controle remoto. Era um Lamborghini Murciélago. Não, era um Diablo. Com as rodinhas furadinha branca. Aham. Puta, como eu brinquei com aquele carrinho. Pelo amor de Deus. Pilha recarregável. Olha isso que atraso na vida, né? Não era nem de bateria. Era pilha recarregável. Eu brincava com aquilo na época, era legal pra caramba. Mas eu lembro que eu decorei muito carro jogando Gran Turismo. Sim. Gran Turismo era uma coisa que eu sempre joguei, eu sempre tive PlayStation, né? E Gran Turismo eu joguei todos. Eu entrava no Gran Turismo só pra decorar os carros. Tipo, via os carros que tinha ali pra comprar e tal, não sei o quê. E, puta, era dali. Mas, assim, engraçado que de forma indireta eu vim parar no setor, na verdade. Porque não era o que eu ia fazer na realidade. Apesar de ter gostado de carro. Você ia sempre trabalhar tudo. com o teu pai na Autopeça. Ou eu ia seguir com meu pai fazendo isso. Mas quando eu fiz jornalismo, eu ia trabalhar com esporte em geral. Tipo, nada disso. O Falando de Carro surgiu como um projeto de faculdade. Escrever e tudo mais. E no fim, virou o que é hoje, né? Tipo, né? Um canal grande até. Mas não era a pretensão trabalhar com isso. Tanto é que, assim, eu entrei sem conhecer ninguém, assim, basicamente. Sim. Ninguém me empurrou, né, pra algum lugar. Sim. Ou faz aqui, faz ali. Eu meio que entrei na cara e coragem, né? O que poucas pessoas no setor hoje em dia conseguem, na verdade, né? Pouca gente que surge do nada, Sim. né? Geralmente trabalhou em algum lugar, Sim. aí cria difícil, uma coisa né? própria. É mais difícil, né? Mas engraçado que, assim, a vida inteira eu fui ligado a carro. Sim, né? por causa do teu pai, né? Sempre fui ligado a carro, sempre gostei, sempre me interessei. E assim, por mais que... Tem muitas crianças que gostam de carrinho e tal, não sei o que, brinca, por mais que o pai trabalhe com coisa do setor, tipo, segue fazendo outra coisa. Sim, né? normal. Mas não, tipo, eu gosto, né? Sabe? É interessante, de fato. Não é só gostar de... eu vou gostar de carro caro, né? Vou mexer com isso aqui. Não, você me der qualquer coisa pra sair carro, andando... Né? Igual aquela vez, o Thiago foi com a Kombi dele. Você foi passear de Kombi. Falei, mano, Thiago, deixa eu dar uma volta nesse negócio pra ver como é que é. Qualquer coisa que sai andando e tem um motor é legal de andar. É muito louco. Eu acho que pelo fato de eu morar em prédio, eu era uma criança muito tímida, cara. Muito. Não era de ter amigos, assim. Uhum. Cara, na escola mesmo era um ou dois, assim, que eu mais me aproximava. Uhum. Então, tipo, eu tive muito carrinho, brincava muito em casa sozinho. E videogame, cara, eu fui ter videogame já adolescente. Eu tive desde pequeno. Meu pai era sacoleiro, né? Ia pro Paraguai, então comprou lá, saiu barato, né? Então, tipo, nunca fui ter videogame, assim. Tanto que até hoje eu não sou um cara fissurado, assim, de sentar e jogar.
Sou meio impaciente, às vezes, assim. Mas essa coisa de oficina... Cara, eu fui viver em oficina a partir dos 14 anos. Que aí eu comecei a ter amigos mais velhos. Amigos mais velhos que mexiam com o carro. Então, tipo, eu ia com 14, 15 anos, desespero da minha mãe, é que eu encontrava meus amigos, a gente ia ver Racha na Bandeirantes. Ai, que beleza, hein? Programa. Saía à noite, pô. Saía à noite. Só pra ver merda. Só Maravilha. pra ver Racha na Bandeirantes. O Pantufo, amigo meu, tinha um Passat amarelo turbo. Nossa. Mano, imagina a ratoeira. Que ano é esse Passat? Mano, o Passat era 70 e pouco. E a gente Nossa. tá falando, eu tinha 14 pra 15 anos. Eu tô com 33, cara, início dos anos 2000 alguma coisa. Então, assim, ia ver Racha na Bandeirantes. Eu ia viajar com os amigos com 15, 16 anos. Tipo, os caras me adotou, tipo, eu ia pros rolês com eles, tá ligado? Então aí que eu comecei a viver mais dentro de oficina, cara. Acho que aí fez uma diferença. Acho que ali foi... acho que por aí que despertou, né? Porque assim, que nem, por exemplo, eu acompanhei muito meu pai em oficina e tal. Eu sei muito sobre nome das peças. Sim. Mas assim, identificar o probleminha, por exemplo, você tem um ouvido bom pra isso. Ah, isso aqui acho que é problema disso. Esse aqui é problema daquilo. Igual que... carro foi que tava no... E vem do fato... Acho que foi o Paraty do Thiago aquela vez, né? Você falou, puta, é isso daqui. E de fato foi, né? Então, como você teve os amigos mecânicos que viviam arrumando as coisas, né? De fato... E eu sempre tive carro velho. Então, também, né? Isso ajuda. De fato, você tem essa percepção. Eu sei, assim, a parte da construção do motor em si, mas identificar certos probleminhas e tal, isso nunca foi tanto a minha área, né? Que é uma das coisas que você sabe muito bem. O Henrique sabe para um cacete também, né? É absurdo, assim, o que o Henrique sabe. Também é de carro velho, né? Tem o Fusca dele e tudo, né? Mas, assim, isso é umas coisas que eu admiro, sabe? Tipo, a pessoa que consegue identificar, assim, ó, puta, é isso aqui, ó, que deu pau, não sei o quê. Eu acho muito louco isso. É uma coisa que eu queria aprender. Quando a gente faz test drive junto, é até engraçado, né? Porque você é um cara que pega muito esses detalhes. Multimídia, acabamento, você percebe. Eu sou o cara que já percebe uma coisa mais técnica. Fala, ó, isso aqui, putz, isso aqui é esquisito, mas porque usaram isso aqui. Tem esses pontos, né? E... vindo da tua infância, que carro te marcou? Tipo, você pensa em anos 90 e lembra... Olha... 90, 2000 e lembra, assim. Eu lembro que o meu pai falava e depois eu comecei a prestar atenção no carro. Eu fiquei apaixonado por ele na época. Era o Tigra, né? Gostava muito daquele carro. Era uma época que a gente não tinha muitos importados, né? A gente pegou o início da importação, né? Eu morava em São Bernardo, ali era uma região mais simples, então, principalmente no bairro que eu morava, então eu não tinha contato com carros caros e tal. Né? Naquela época você já tinha alguns Audis andando por aqui, BMW, né? Mas era carros que eu não tinha contato. Mas eu lembro do Tigra como era diferente, né? O porta-mala era diferente, era um carro coupé, né? E tal. Tudo bem, é um Corsa, a grosso modo, mas eu achava o carro muito louco. Ele chamava muita atenção e tudo mais. Os golzinhos GTI, como ali tinha muito funcionário Volkswagen, tinha um ou outro que comprava, né, e conseguia dar umas fuçadas. Era um carro que andava como um demônio, né? Era absurdo, né? Era um negócio fora. Andava pra caramba. E aí tinha aquela mania, rodou no orbital, abaixava a frente, dava uma levantadinha um pouquinho atrás, né? Então eu cresci vendo principalmente esses dois carros, Golzinho GTI e o Tigra, eram os carros que chamavam muito minha atenção de criança. Eu lembro que como eu cresci, dos 14 anos em diante, vivi muito no meio dos carros modificados, cara. Minha primeira vez que eu andei numa Saveiro Turbo era de uma mulher já. Ela já era bem mais velha. Mas foi o primeiro carro que eu fiz caraca, olha isso aqui. Imagina. Mas assim, carro que me marcou a infância, tem dois, né? Meu pai, como sempre viajou muito a trabalho pro exterior, ele trazia muita coisa de fora, tipo material, né? Não sei o quê. Eu lembro uma vez ele foi na concessionária BMW e trouxe um monte de foto da E36. Que anos depois foi parar em casa. Sim, sim. Anos depois meu irmão comprou uma e é o sonho, tipo, meu pai é o sonho do... Meu pai vê um sonho realizado ali em casa. Sim. E a Lamborghini Countach. Eu acho que pelo fato de ter pôster pra caramba daquela época, eu lembro que eu tinha um pôster no quarto, que era enorme, que era ela branca. Naquela época tinha muito, né? Naquela época a gente tinha muito pôster, salão do automóvel que a gente ganhava de folderzinho, né? De papel, de não sei o que, dos carros. Salão do automóvel era um programa meu e do meu pai, né? Tipo, era um programa nosso. Eu tenho muito folder guardado. Eu tenho uma caixa de folder daquela época guardado. Então, isso não existe mais, né? Ninguém gosta de papel mais, né? Ninguém gosta de papel mais. Mas eu lembro, programa, a cada 2 anos, salão do automóvel. Tipo, tem que ir. Não, você vai, não. Vou. Vamos, né? Meu pai... Vou. Meu pai tinha data, mas podia ter a fila que fosse.
A gente ia. Salão do automóvel. E eu não era de saía lei. enquanto não passasse em todo stand. É. Era ponta a ponta. Sim. Meu pai já sabia. Falei, meu, vou andar pra caralho, porque ele quer ver desde a entrada até o fundo. Eu lembro de ir com meus amigos, o Renan, o Vitor. A gente teve o Salão do Automóvel que foi em 2014, eu acho. A gente saiu da escola, a gente almoçou no Osnir, a gente pegou o metrô e fomos. A gente foi na hora que abriu, a gente ficou até a hora de fechar, tipo, de ser expulso. Nessa época eu não tinha nem falando de carro ainda, tá? Ser expulso, fechou, vai embora. Era o dia inteiro olhando os carros lá, de cima e embaixo, pegando papelzinho, sacola, Nossa, pendrive. aqui saía de sacola. É velho. tudo. Eu lembro quando eu fiz o primeiro salão como imprensa, a maior coisa que eu fiquei maluco era, tipo, tá tudo vazio. 2016 foi o meu primeiro salão do automóvel como O imprensa. meu primeiro acho que foi 10 ou 12. O meu foi 16, não esqueço. Primeiro falando de carro nasceu em 2012. 2014 eu ainda não tinha muita coisa assim, mas 2016 eu lembro de fato. Foi o primeiro salão como imprensa. E é animal, né? Todos os carros abertos, né? Tipo, vazio. Você entra, olha com a maior calma do mundo. Isso não tem dinheiro que paga esse momento assim pra quem gosta de eu carro. gostei. É É absurdo. uma coisa que eu sinto falta. Por mais que todo mundo fale que salão automóvel tá acabando, não sei o quê. Eu acho que é algo que... Eu sinto falta de ter o salão automóvel como ele era. Não como quem quer inventar lá em Interlagos. Não. Por mais que falem, mas o carro é estático. Às vezes eu acho muito mais legal, cara. Tem um puta glamour aquilo ali. É muito legal. É muito legal. Eu acho que, infelizmente, é um formato que a gente não vai ver mais. E eu acho que marcou muita infância. Eu acho que, principalmente por causa dessa geração nova, eles não têm tanto apego a gente tinha. Sim. Né? Essa coisa de gostar, eu vejo uma porcentagem tão pequena de mais novos interessados. Interessados, assim, de fato. Não sei, vamos ver. Bom, antes que minha voz acabe, vamos encerrar. Vamos. Antes que eu pare de falar, ainda mais que a gente já falou pra caramba. Já falamos. Bom, pessoal, youtube.com/falando de carro, tá lá no canal o vídeo do O canal que Polo. não era pra existir. Canal que não era pra existir. Tá lá o vídeo do Polo, né, Comfortline pra vocês conhecerem. Nos próximos dias aí, né, pra quem não sei quando vocês vão assistir, mas nos próximos dias já deve estar disponível pra vocês aí o vídeo do Cayman GT4 RS, um carrinho bem legal também, né, resgatando esses tempos antigos, né, carro aspirado, né, tração traseira e tudo mais, que hoje tá sumindo. Então vocês podem conferir lá no nosso Instagram, @falando de carro, é só seguir a gente lá também. Bom, nosso canal também tem vários vídeos. Deixa eu pensar. Tem um vídeo legal no Fastback que a gente fez na pista, chovendo pra caramba. No dilúvio. Nunca saí tão molhado numa gravação. Tá maluco. E é assim, isso. Acesse nossas redes sociais, nosso site. Vejo vocês. Eu acho que eu vejo vocês na semana que vem. Não, até lá eu não morri, não. Na semana que vem. Semana que vem eu tô aqui. Então tá, então eu dou um jeito de estar aqui. Você vai viajar? É você que vai? Não tô sabendo nada, não, velho. Bom, vejo vocês semana que vem e até mais. Um abraço, pessoal. Até semana que vem.